Olá, pessoal. Qual que é a diferença entre fato e verdade? A gente aprende muito cedo com a psicanálise que verdade é sempre subjetiva, tem a ver com o sujeito que fala. O fato é aquilo que realmente aconteceu ou que está acontecendo. Mas todas as vezes que eu vou falar sobre um fato, eu já incluo aquilo que é subjetivo, ou seja, eu digo de um fato a partir da minha subjetividade, a partir da minha verdade. Essa coisa de que há uma verdade de um lado, há uma verdade do outro lado e há a verdade realmente. Não. Há uma verdade de cada sujeito que olha para um fato. E, obviamente, a verdade, por ser subjetiva, carrega todos os elementos que nos constituem, como ideologias, como crenças, como conhecimento, como visão de conhecimento, como vieses. Então, tudo isso a gente carrega e coloca quando a gente diz sobre um fato, dizendo que aquilo é uma verdade. Existe até um memezinho de dois indivíduos vendo um número, cada um numa ponta, e um diz esse número é 6 e o outro diz este número é 9. Qual é o fato? O fato é que há um número desenhado ali, há um número escrito. E a verdade é de cada um, dependendo da onde você está vendo isso, né? Por qual viés você está vendo esse fato, dependendo daquilo que você acredita, daquilo que você constitui como verdade, como seriedade, como interpretação, como julgamento. Então, a verdade, ela está atrelada a um certo julgamento que a gente faz sobre os fatos que acontecem. Nós tivemos aí nesses últimos dias, hoje 22 de abril de 2022, tivemos alguns fatos relacionados à política e ao judiciário e à jurisprudência. Cada um que fala sobre este fato e que diz fulano acertou, fulano errou, é um absurdo isso que aconteceu, não existe isso na Constituição, existe isto na Constituição. Está tentando dar uma interpretação sobre um determinado fato. Então a gente pode pegar, por exemplo, na Constituição, o que está escrito. Isto é um fato. Se eu acho que fulano fez jus ao que está escrito lá ou não fez jus ao que está escrito lá, já é da minha interpretação, da minha verdade, sobre a forma como eu consigo olhar para o acontecimento. E aí é uma outra questão. Acontecimento é a forma como a gente entende e conduz e fala sobre determinado fato. Eu acho importante a gente fazer essa diferença, porque no fundo não há uma verdade realmente. Não tem como a gente dizer a verdade sobre o que está acontecendo agora no na nossa área política é X. Porque se a gente conseguir escutar um pouquinho mais neutro as versões, as falas, as justificativas, a gente vai conseguir perceber que há sempre um viés. E esse viés nos dirige a uma dada verdade. A verdade que diz da minha ideologia, que diz da minha crença, que diz da minha parcialidade. Até porque a gente não consegue ser completamente imparcial, por isso que eu digo que se a gente conseguir escutar um pouquinho com mais neutralidade, o que também não é sempre absoluto, a gente não consegue isso. Diante disso, eu acho que tentar utilizar a psicanálise para explicar
a verdade de um e de outro é sempre uma tentativa de racionalização e justificação. Que pode, a gente pode usar a psicanálise e os conhecimentos da psicanálise para qualquer coisa. Mas é importante a gente entender que há verdade, ou quando a gente diz que, olha, isto é verdade, como você não enxerga a minha verdade, olha, está na sua cara, foi fulano que disse, e significou tal coisa. Isto é uma verdade que é baseada em vieses, ideologias e encaminhamentos que a gente já tem e que a gente, obviamente, acredita. O fato, ele é frio. O fato é aquilo que aconteceu. Ponto. Fulano caiu. Isto é um fato. Por que que ele caiu? Como ele caiu? O que ele estava pensando quando ele caiu? Como ele se levantou? Isso daí já diz da forma como eu posso contar este fato, obviamente, como a minha verdade diante daquilo que eu vi ou que eu vivenciei e, portanto, já carregado de ideologias, de crenças e de vieses políticos, religiosos e etc. Acredito que é difícil a gente ter uma imparcialidade total, mas está a olhos vistos a tendência tomada como verdade de cada lado ou dos lados que se colocam aí diante de certos fatos que quando aparecem pra gente já aparecem ideologizados. Até mais!